Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa ver. Vai chegar a força pra tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Graças a Deus, irmão, pelo hino que a nossa irmã pediu aí, do cantor Gerson Rufino, não é verdade? Vai passar. Então, faltam 5 para as 11. Vamos atender mais um ouvinte. Alô? Alô, com quem eu falo? Benita. Paz do Senhor, irmã Benita. Benita, glória a Deus. Como é que a senhora está? Tô bem, porque eu vim no barco, né? Amém. Tudo vai bem. É verdade. Glória. A senhora quer pedir um louvor? O que é que a senhora deseja? Manda para as pessoas aí, lembrando para você, Sim. uma festa, você cantando. Tá pensando as coisas também? Amém. Deseja pedir algum louvor? Vou pedir louvor. Daniel Samuel. Mais um passo, o mesmo cantor. Como? Daniel e Samuel. Daniel e Samuel, mais um passo, não é isso? Isso. Amém, irmã. E Deus que vai ficar para mim, cantor. Eu vou deixar o versículo para a senhora aqui, que se encontra no livro de Lucas, um texto bem conhecido, Lucas 1:37, que diz assim: porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Em todas as suas promessas. Amém, irmão? Amém, glória a Deus. Deus, ele é o Deus do impossível. A gente faz o possível e Deus, ele faz o impossível. Amém? Amém. Graças a Deus. Nós vamos soltar aqui seu hino agora. Amém. Fique na paz de Deus e tenha um bom final de semana, tá bom? Amém. Fique toda a paz também, amém? Amém. Fique na paz de Deus. Solta aí, Ambrosio, o hino da irmã. Você chegou até aqui desanimado, desesperado, machucado o coração. Muitas pessoas que estavam do seu lado te magoaram, te deixaram pelo chão.
vivo que está aqui presente. Oh meu Jesus, amizade mais fiel. É mais um passo, meu irmão, só mais um passo. E acredite que o Senhor vai te ajudar pra resolver a tua vida, os teus problemas. É mais um passo pra vitória alcançar, pra resolver a tua vida, os teus problemas. É mais um passo pra vitória alcançar. Graças a Deus pelos louvores que foram entoados aqui. Quero mandar aqui um abraço para as pessoas que estão na live, né? A nossa irmã Sandra, ela que já foi vereadora de Jaboatão, né? Que se encontra lá em Comporta. A paz do Senhor para a senhora, irmã Sandra. Também para o nosso amado irmão Ivan Gomes, né? Esse aí eu trabalhei com ele em uma livraria, tive a oportunidade de passar, acho que foi 3 meses, trabalhamos ali junto, numa livraria. A paz do Senhor, irmão. Também Thaís Gomes, né? Conheço também, que mora lá em Olinda. E a todas as pessoas que estão nos vendo por esta live que está sendo feita pelo Facebook. Seus irmãos perceberem, o nosso irmão Fagner, o missionário Fagner, não pôde chegar aqui hoje. Provavelmente deve ter acontecido alguma coisa com ele. Espero que não seja nada grave, mas acredito eu que sexta-feira ele vai estar aqui, né, tomando a frente do trabalho. O nosso pastor também, o nosso pastor presidente da IEMEC, o irmão Marco Júnior, também ele não pôde vir, pois ele ia pregar hoje na igreja, e depois da pregação ele iria ter uma reunião com o corpo de obreiro, e nos informou também que não assim poderia estar aqui. Também está na nossa live nos assistindo o meu primo Tássio, né? Tássio Cruz, ele mora lá no Pina. A paz do Senhor, meu querido. E também aqui minha prima Ana Paula também está assistindo. Essa daí mora bem longe, mora lá na Alemanha. A paz do Senhor também para todos que estão assistindo, né? Minha prima também, irmã Ana Paula, Paloma Matias, né? Que é minha esposa também, está aí nos dando audiência. Pelo menos a audiência da família a gente tem, né, irmão? Então, vamos lá. Já é 11h05, eu vou 11h07, por aí mais ou menos. Eu vou pedir a Ambrósio que solte mais um hino. E quando terminar esse hino, nós vamos estar assim, trazendo assim uma palavra a qual Deus colocou em nossos corações. Eu vou pedir para o irmão Ambrósio colocar aqui Kemily Santos, né? Fica tranquilo. Amém? E depois desse hino nós vamos assim estar ministrando a palavra. Amém? Deus tem uma palavra no teu coração. Fica na escuta. Machucando, mas também tá te ensinando.
irmãos, já foi entoados vários louvores, né? Então a gente agora vai para o momento mais importante, que é a hora da palavra, não é verdade? Solta a vinheta aí, Ambrosio. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. É momento da palavra de Deus. Amém, meus irmãos. Nós vamos pedir para os irmãos acompanhar, aqueles que estão nos ouvindo na rádio e aqueles que estão nos assistindo aqui pela live, no livro de Atos, capítulo 27, e nós vamos ler Atos, capítulo 27, do verso 20 até o 26. Nós vamos ler esse texto e a partir daí eu creio que Deus vai falar contigo fortemente esta noite. Atos capítulo 27 e o verso 20 até o 26, né? Na verdade até o versículo 26, que diz assim: e não aparecendo já havia alguns dias, nem sol e nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este danos e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá, de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temais, é preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, era necessário que vamos dar numa ilha. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto do livro de Atos dos Apóstolos, a palavra Atos, né? O livro Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, né? Fala de, uns dizem que é a ação do Espírito Santo, outros falam que as orações, enfim. Mas o que eu quero trazer aqui para os irmãos é uma situação que aconteceu com Paulo. Na verdade, Paulo, ele foi um homem que ele perseguiu o Evangelho. E Deus, assim, salva Paulo no caminho de Damasco. Se nós formos ver no capítulo 9, lá de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que quando Paulo pega uma carta e está caminhando a Damasco para perseguir os crentes, o próprio Deus tem um encontro com Paulo. E naquele encontro que Deus teve com Paulo, ou melhor dizendo, Saulo de Tarso, né? Naquele encontro que Deus teve com Saulo, a Bíblia vai nos dizer que Saulo, ele ficou cego e foi levado para a casa de um irmão chamado Ananias. E Paulo passou alguns dias em jejum e oração na casa desse irmão. E depois daquele tempo todo que Paulo passa ali na casa daquele irmão, Paulo tem uma experiência extraordinária com Cristo. Não é verdade? Deus faz uma promessa a Paulo, que Paulo iria pregar o Evangelho para todas as nações, para reis, para príncipe. E Paulo é impulsado por aquela promessa que Deus
faz a Paulo. Mas também Paulo agora passou a perseguido, né? Paulo era um perseguidor do evangelho. A partir do momento que Deus salva Paulo, as coisas agora as invertem. E justamente por esta situação que Paulo ele foi levado para ser julgado, né? Se nós formos examinar o texto, Paulo passou por várias situações, né? Sendo Paulo um cidadão romano, Paulo tinha duas cidadanias, a cidadania romana e a cidadania judeu, né? Então Paulo era judeu e Paulo tinha também a cidadania romana. E sendo assim, a pessoa daquela época tendo a cidadania romana, ela atribuía de alguns privilégios, como por exemplo, os romanos, eles não crucificavam os seus cidadãos, não é verdade? Os romanos não crucificavam os seus cidadãos, né? Esse ato de crucificação serviria para pessoas estrangeiras, mas não para as pessoas que eram cidadão romano. E naquela época o título romano ele tinha muita valia, como por exemplo a pessoa que tinha a cidadania romana, ela tinha alguns privilégios, como por exemplo ela tinha acesso aos cargos, né, que eram distribuídos aos cargos públicos. Elas tinham direito de estudar a magistratura, a participarem das assembleias políticas e as vantagens fiscais naquela questão dos impostos. Então, com essa base que um grande estadista, Cícero, ele disse certa vez que amarrar um cidadão romano é um crime, açoitá-lo é uma perversidade, matá-lo é quase um parricídio, ou seja, um assassinato dos pais ou de um parente mais próximo. Cícero ele tinha essa ideia. Cícero também ele descreveu aquela situação de a pessoa ser morta, crucificada na cruz. Certa feita, Cícero, quando ele saiu para defender um cidadão romano, ele disse: sumo suplício, crudelíssimo suplício, a mais cruel e a mais desgraçada de todas as mortes. Cícero define a crucificação uma morte cruel, visto que a pessoa passava por todo tipo de humilhação estando na cruz. Jesus Cristo, ele passou por todo tipo de humilhação quando ele foi crucificado. Então, os romanos, eles não crucificavam os seus cidadãos, porque eles entendiam que isso aí era um ato de humilhação. E também, quando nós vemos Paulo fazer esta apelação, já que os capítulos 16 de Atos dos Apóstolos mostra que Paulo usou da sua cidadania quando aquelas pessoas quiseram o açoitá-lo. Se nós lemos o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, o verso 36 e 37 e diante, vai até o 39, vai falar que quando as pessoas, os segurança, os guardas daquela época colocaram Paulo dentro de uma cela e estava prestes a açoitá-lo, o apóstolo Paulo ali, ele invoca a sua cidadania romana. No capítulo 30, do versículo 37 de Atos dos Apóstolos, Paulo expressa da seguinte forma: Paulo, porém, lhe replicou: sem ter havido um processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançarmos fora? Não será assim, pelo contrário, venha eles e pessoalmente nos ponha em liberdade. Então, aqueles oficiais colocaram Paulo no cárcere e o açoitaram ele e um dos cidadãos que estavam ali naquela situação. Do verso 38 diz assim:
Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, né? E estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de um cidadão romano. Então foram ter com ele e lhe pediram-lhe desculpa, e relaxando-lhe a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Então veja que quando Paulo usa desse título romano, o qual Paulo tinha, aquelas pessoas pediram até desculpa da situação que fizeram com Paulo, né? Então Paulo utiliza-se desse título romano para evitar que fosse-lhe açoitado. Se nós também lemos o versículo, o capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Paulo era cidadão romano por direito ao nascimento, ou seja, o pai de Paulo tinha o título romano, então Paulo também passou a ter esse direito de cidadão romano. Então Paulo também possuía o título romano por nascimento. E também, se nós formos ler no capítulo 25, do 10 ao 12, Paulo, em meio àquela situação, ele pede para que ele seja apresentado perante César, ou seja, o imperador romano daquela época, para que Paulo fosse julgado através de César. E nós vimos que quando na situação que Paulo se encontrava, e quando ele, Festo e Agripa ali, Berenice, escutaram sua defesa, eles entenderam que se Paulo não tivesse feito o apelo para ser levado a César, ali mesmo Paulo seria liberado, porque não havia crime algum do qual estavam acusando a Paulo. Mas Paulo, ele pede sim que ele vá diante de César, que ele preste os esclarecimentos diante daquele imperador. E é aí que, no desenrolar dessa situação, que Paulo agora entra no navio para ser enviado a Roma. Mas muito antes, quando Paulo entra no navio, Paulo, ele dá um conselho para o centurião, para aquela pessoa que estava responsável por aquelas pessoas que iam ser embarcadas, porque estavam ali presos, eram pessoas presas que iriam para Roma. E no capítulo 27, do verso 10, Paulo, ele dá um conselho àquele rapaz que não embarcasse, porque o tempo não estava bom, né? Se nós vemos aqui, e dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com danos e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Mas o versículo 11 diz assim: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Então Paulo já falava daquela situação, conhecendo bem que a viagem seria trabalhosa, seria dificultoso. Paulo iria passar, e aquelas pessoas, por situações complicadas, porque uma coisa é nós estarmos no navio e saber que o navio tem uma direção certa para ir, e o navio tinha, mas quando eles se encontraram dentro do navio, que eles embarcaram e passaram a navegar, e passaram a navegar no mar, veio uma grande tempestade e o navio agora ficou a pico. Tanto é que, só para os irmãos entenderem, o texto bíblico nos diz que foram 3 dias sem aparecer nem sol, e nem lua, e nem estrela. E aquele navio estava à deriva, sem rumo. Meus irmãos, uma coisa nós morremos, nós morrer, sabemos para onde vamos. E outra coisa é nós partir dessa vida sem saber como é que será dali em diante. Então, Paulo, ele traz essa situação para aquele centurião. O centurião não dá crédito às palavras de Paulo e segue-se a viagem. E o texto
vai nos dizer que veio um vento contrário, veio uma tempestade. E agora se cumpre aquilo que Paulo estava dizendo, que iria ter danos da carga e de pessoas. Mas Paulo tinha uma missão de chegar em Roma. E ele iria chegar em Roma, porque Deus estava com Paulo. E Deus, ele fala com Paulo no capítulo 23 e o verso 11 do texto de Atos dos Apóstolos. Deus fala com Paulo. Ele diz assim, ó: na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também faça em Roma. Então, Paulo, quando apela para Roma, Paulo já tinha dado seu testemunho em Jerusalém. Mas Roma também precisava ouvir o que Paulo tinha a dizer. Paulo pregou tão intensificamente o seu testemunho, que teve um imperador que ele diz assim: olha, Paulo, para, quase que tu me persuadisse a seguir este teu Deus. Porque as palavras de Paulo eram verdadeiras. Palavras de um homem que foi sim um perseguidor dos cristãos daquela época, mas quando ele teve um encontro real com Jesus, as coisas mudaram. Paulo estava a caminho de Roma. Então, ele tinha que chegar em Roma. Primeiro, porque Paulo sabia que ele cria em um Deus que mandava no vento e que mandava no mar. Por enquanto que aquelas pessoas se encontravam desesperadas no navio, o capitão, com toda a sua experiência, se encontrava assim desesperado. Por enquanto que o centurião dava crédito ao capitão, Paulo dava crédito a Deus. Paulo sabia e tinha confiança de que Deus iria tirar ele daquela situação. É assim, meus irmãos, quando nós temos um encontro com Jesus. O cara que rouba, não rouba mais. O cara que usa droga, não usa mais. Deus, ele faz uma transformação na vida do ser humano. E ele faz promessa. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Deus levantou Paulo para pregar para príncipe e para reis. Não só para os gentios, não só para os judeus. Paulo pregou para os gentios, Paulo pregou para os judeus e Paulo pregou para os reis daquela época. Todos tiveram a oportunidade de escutar Paulo, porque Deus tinha um compromisso. Deus queria que aquelas pessoas ouvissem falar dele, e não interessava o que tinha de passar. Então Paulo, ele entra naquele navio, e por enquanto que as pessoas se encontravam assim desesperadas, porque imagine você passar 3 dias sem ver o sol, sem ver a lua, sem ver nada, à deriva, sem saber onde é que aquilo ali ia dar. Foram 3 dias, mas o texto diz que o anjo de Deus apareceu a Paulo e diz assim, ó: havendo todos estando muito tempo sem comer, Paulo pôs-se em pé no meio deles e disse: senhores, na verdade era
era preciso ter me atendido e não partir de Creta para evitar danos e perdas. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente um navio. Era só o navio que iria se perder. As pessoas que estavam dentro não iriam se perder. E o texto continua dizendo assim, ó: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Ou seja, Deus agora dá a Paulo todas aquelas pessoas que estavam com Paulo naquela situação. E sabe quantas pessoas estavam com Paulo? O verso 37 diz que se encontrava-se 276 pessoas ao todo dentro do navio, sobre a responsabilidade de Paulo, o Saulo de Tarso. Todas essas pessoas estavam sob a responsabilidade de Paulo. Deus tinha um compromisso com Paulo. E Deus não tinha o desejo que aquelas pessoas que estavam dentro do navio morressem e só Paulo chegasse a Roma. Não, não. Todas as pessoas Deus entregou naquele momento a Paulo. E deu garantias que todas aquelas iriam sobreviver. Se nós vermos o verso 31, disse Paulo ao centurião e ao soldado: se este não permanecerem a bordo, não vos poderá salvar. Então os soldados cortaram os cabos dos botes e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer nada, tendo-vos provado. Eu rogo-vos que comais alguma coisa, porque disto depende vossa segurança, pois nenhum de vós se perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Então Paulo pediu para aquelas pessoas que comessem, que se encontravam ali desesperadas, achando que iria morrer. Mas o Deus de Paulo estava naquele navio. O Deus de Paulo tinha controle de todas as situações. E o Deus de Paulo disse a Paulo que nenhuma daquelas pessoas iriam perecer. Nem um fio de cabelo. Como é bom, irmão, a gente confiar em Deus. É por isso que lá em Isaías, no capítulo 10, no capítulo 41 e o verso 10, diz assim: não temas. Eu estava hoje estudando, já ouvi muita gente falar que na Bíblia tem 365 vezes não tema. Ou seja, é cada não tema para cada dia do ano. E isso aí é uma coisa errônea, que vai passando, e as pessoas vão acreditando. Mas eu não preciso de 365 não temas. Eu só preciso só de uma palavra: não temas. Essa palavra não temas vai servir não só para um dia, mas para 2, para 3, para 4, para 5, para 1 ano, para 2 anos, para 3 anos, para 4 anos, enfim. Agora o que eu preciso é escutar a voz de Deus e acreditar. Se Ele falou comigo, não temas, eu não tenho a que temer. Tem um ditado aí que é prego batido de ponta virada, quando Deus fala. Então, Paulo, ele tinha segurança, ele tinha confiança em Deus.
Se nós lemos também no livro de Hebreus, capítulo 13, o verso 5, Deus ali também fala que não nos deixaria e nem nos desampararia. Se nós lemos aqui Hebreus capítulo 13 e o verso 5, vai nos dizer assim: veja o que é nosso Deus. Hebreus 13 e o verso 5, ele nos diz assim, ó. Deixa eu procurar aqui. Diz assim, ó. A parte B do texto, né? Existe a parte A. E diz assim, ó: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, e nunca jamais te abandonarei. Então, nós precisamos ter confiança. E Paulo tinha essa confiança em meio àquela situação. Ele sabia que Deus não iria deixar ele de momento algum. Era feito aquele povo que Deus tirou do deserto. Os milagres que aconteceram no deserto não aconteceram mais hoje. Porque eles viram água sair da rocha, eles viram maná cair do céu e se alimentar. Deus fez prodígios e maravilha. Toda vez que o povo murmurava, Moisés ia ali diante do povo e orava a Deus, água sair da rocha. Perturbaram tanto o juízo de Moisés que naquela pressão psicológica que fizeram em Moisés, a Bíblia diz que Deus mandou Moisés falar a rocha, mas Moisés estava tão irado com aquela situação que Moisés bateu na rocha, mas mesmo assim Deus ele fez um milagre. E Moisés perdeu a bênção dele. Moisés não entrou na terra prometida. A Bíblia vai nos dizer que Deus levou Moisés lá para cima, para um alto monte, e mostrou Canaã a Moisés. E o texto diz que Moisés viu a cidade, mas não entrou. Em um dado momento, Deus até pensou em destruir aquele povo. Mas Moisés foi lá e intercedeu. Porque o povo era de coração duro, de dura servir. Mas Deus ali, no capítulo 13 de Hebreus, Deus deixou ali registrado que ele não abandonaria. E ele não abandonou Paulo em nenhum momento. As pessoas largaram Paulo, porque Paulo, ele se sentiu triste, porque na hora que Paulo mais precisou, quando ele foi fazer sua defesa, não ficou ninguém com ele. Só Lucas que ficou com Paulo. Na hora em que Paulo mais precisou e que se encontrava naquela situação triste. Mas tinha Lucas e tinha Deus perto de Paulo. E a mesma coisa vai ser você. Deus está do teu lado. Deus, ele não vai te desamparar. E ele te diz nessa noite: não temas, tenha confiança que Deus, ele, no momento certo, ele vai agir na tua vida. E Paulo, ele tinha essa confiança. No livro de Deuteronômio, capítulo 31 e o verso 6, vai nos falar que Deus nos diz assim, ó: sede forte e corajoso. Nós temos que ser forte diante das situações que nós passamos. E Paulo ali, ele era um homem forte. Ele teve coragem
ele confiava em Deus. De um certo ponto, Paulo escrevendo aos Coríntios: eu sei no Deus em quem eu tenho crido. Será que realmente você conhece Deus? Será que realmente você sabe a quem você serve? Ou você anda com dúvidas? Será que você já folheou a Bíblia e já viu os milagres que Deus fez? A Bíblia diz que Ele é o Senhor e não muda. O mesmo Deus que fez um milagre há 3.000 anos atrás é o mesmo Deus que pode fazer milagre hoje, em 2018. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho quando o faraó perseguia o seu povo, é o mesmo Deus que hoje Ele pode sim abrir o mar. É o mesmo Deus que Ele pode andar por cima das águas. É o mesmo Deus que Ele pode acalmar a tempestade. Até porque no livro do Gênesis a gente vai ver que tudo foi criação de Deus. Então Ele tem o controle de tudo. Ele manda no mar, Ele manda no vento. Foi Ele que, através da sua palavra, que haja luz, que haja noite, que fez separação de dia e noite. É Deus. Então, Deuteronômio capítulo 31, se nós formos ler aqui o livro de Deuteronômio, capítulo 31 e o verso 6, vai nos dizer assim. Cadê aqui? Deuteronômio capítulo 1 e o verso 6 diz assim: sede forte e corajoso, não temas, nem vos atemorizes diante dele, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará e nem vos desamparará. Veja que é Deus que vai convosco. Deus, Ele não vai te deixar nessa situação. No momento mais difícil que você achar que Deus não está com você, aí é que Ele está mesmo. Ele não desamparou Jó. Em todas as situações que Jó passou, Ele estava ali do lado de Jó. Por enquanto que os amigos de Jó o criticavam, que Jó chegou num estado tão terrível que ele passou a se coçar com um caco de telha. A sua carne fedia. Um homem que era rico, do dia para a noite ficou pobre e doente. Mas ele não desamparou a Jó. Ele continuava do lado de Jó. E ele continua do seu lado. Assim como ele estava com Paulo nessa situação, e ele falou a Paulo que Paulo iria chegar no seu destino, assim será você. Você irá chegar no destino o qual o Deus determinou. Agora você precisa crer, você precisa ter confiança. Crer no impossível para você, porque para Deus tudo é possível. Então, nós temos que ter isso. E o capítulo 41 e o verso 13 e 14 vai nos falar que porque eu sou o teu Deus. Então Paulo, ele tinha confiança em Deus, porque o próprio Deus diz: porque eu sou o teu Deus. Uma das coisas que nós devemos aprender com Daniel, que mesmo Daniel estando na Babilônia, nada mudou para Daniel. Daniel, ele continuava servindo a Deus. Daniel foi levado para a Babilônia, mas Daniel não era de Babilônia. Tanto é que o rei aqueceu a fornalha 7 vezes mais. Se for para morrer no fogo, nós vamos morrer, mas nós não vamos negar a Deus. Nós vamos continuar
perseverando. E Daniel passou por várias situações. Em todas as situações que Daniel passou, Daniel ele foi um vencedor, porque ele sempre confiou em Deus. Ele não se deixou levar pelos manjares do rei, por ele ser ministro, porque Daniel ele era responsável por 123 províncias daquela época. Não. Daniel ele continuou servindo a Deus. Tanto é que para pegar Daniel em pecado, ou no erro, que Daniel não pecou, eles formularam uma lei. Fizeram uma lei, sabendo que Daniel orava 3 vezes ao dia, então eles fizeram uma lei para poder pegarem Daniel. Mas não deu certo, porque Daniel foi para a cova do leão, e Deus estava com Daniel na cova do leão também. Daniel foi para a fornalha de fogo ardente, e Deus estava com Daniel ali também. Assim como foi com José. Deus ele foi com José em todos os momentos da vida dele. Ele não desamparou José. Deus ele foi com Jeremias em todos os momentos. Desde da chamada de Jeremias até a cisterna ao qual ele desceu ali, estratulou-se na lama. Deus ele continuou com Jeremias. E Jeremias saiu dali. E se fosse, vou fazer aqui uma conjectura, ele disse, deixa eu fazer mais, vou profetizar mais nada, eu só levo tromba. Mas não, Jeremias saiu daquela situação, foi lá diante do rei e profetizou ao rei o que iria acontecer. Então, se nós formos analisar a Bíblia, nós vamos ver que todos os profetas, todos os homens de Deus passaram por situações adversas, mas eles não desistiram. Eles não ficaram com medo. Eles continuaram. Eles tinham a certeza de que Deus estava com ele. É por isso que no livro de Hebreus, capítulo 11, que é conhecido como a galeria dos heróis da fé, aqui eles destacaram algumas pessoas, mas muitos e muitos pagaram com sua vida, tiveram que demonstrar sua fé com a sua própria vida, como aconteceu com Policarpo. Se vocês tiverem um tempo, vai ler a história de Policarpo, a situação que Policarpo passou, que chegaram para prender Policarpo na porta da sua casa, e ele pediu um momento para que ele orasse a Deus. E naquela situação, quando as pessoas, os guardas estavam vindo para prender Policarpo, disseram para Policarpo, tu não vai fugir? Ele disse, não. E Policarpo foi para o quarto antes de ser preso, que os guardas chegaram para prender Policarpo. Policarpo pediu um momento para que ele fosse orar. Ele disse, espera um pouco aqui que eu vou orar. E Policarpo orou. E saiu, os guardas levaram Policarpo para aquela arena de Roma, aquele coliseu que hoje virou um monumento histórico. Ali morreram vários cristãos. Se você for ler aquela história ali todinha, você vai ver que vários e vários cristãos morreram naquela arena. Cruzes ali foram levantadas. E pegaram Policarpo e botaram Policarpo ali. Pediram para Policarpo negar Jesus, negar a Deus. E ele disse, olha, faz 86 anos que eu sirvo a Jesus e ele nunca me fez mal, não faria mal a mim agora. Por que eu irei negá-lo? E Policarpo ele foi queimado numa fogueira. Então é isso, meus amados irmãos, que eu quero que vocês entendam. Assim como Deus prometeu a Paulo, que Paulo
haveria de chegar em Roma, independentemente da situação que ele estava passando, e aquelas 276 pessoas também iriam chegar com seu destino. E olha que interessante, Paulo disse aos que ficassem dentro do navio. Olha, aqueles que ficar dentro do navio, nem um fio de cabelo se perderá. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nos traz confiança. Na hora que mais necessitamos, Ele está do nosso lado. Amém? Que Deus assim o abençoe. Que Deus nos ajude a andar nesse mundo. Não é verdade? Que Deus nos dê a sua graça. E eu quero aproveitar também e fazer um convite para aquelas pessoas que se encontram aí do outro lado do rádio, para que você, esse final de semana, procure uma igreja evangélica. E quando eu digo que você venha procurar uma igreja evangélica, eu não estou me referindo a A, B, C não, mas que procure uma igreja evangélica. Ou então agora aí mesmo, você pode confessar a Jesus. Você pode sim entregar sua vida a Cristo nesse momento. Porque lá em Romanos, capítulo 10, e o verso 9, diz assim, ó: se com a tua boca confessares Jesus Cristo, o Senhor, como o Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então você pode aí confessar a Jesus Cristo agora, amado. Você pode aí entregar a Jesus Cristo aí a tua vida agora. Os dias são maus. É cada situação que nós vemos. Mas Deus, Ele tem um projeto na tua vida. Você que se encontra no fundo de uma cela, preso. Que eu já vi, teve uma vez que um cantor, Tim Maia, ele disse que o presídio é onde o filho chora e a mãe não vê. Mas sua mãe não vê, mas sente. Mas Deus te vê. E Ele quer salvar a tua vida. Ele quer te libertar. Entregue seu caminho a Cristo agora. Que Ele vai fazer algo tremendo na tua vida. Porque através dele, nós, semana passada, nós comemoramos a Páscoa, né? Então, aquele cordeiro lá que foi morto, lá na Páscoa, lá do capítulo 12 de Êxodo, João, ele fala desse, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o cordeiro já foi sacrificado. A Bíblia vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, já teve o derramamento de sangue. Jesus Cristo, Ele já morreu na cruz, já ressuscitou. O véu do templo já foi rasgado. Ele já consumou. Só para você ter ideia, antigamente, quando você devia, as pessoas saíam pregando o seu nome nos postos pela rua para mostrar que você estava devendo. Depois que Cristo morreu, Ele saiu arrancando todos esses papéis dizendo que você não deve nada, porque o sangue dele foi derramado lá na cruz do Calvário. Aquela morte dolorosa, que, como eu falei aqui, que Cícero, ele dizia que era a mais cruel e a mais desgraçada de todas as mortes, era aquela morte de cruz. Era quando a pessoa era crucificada. Cristo, ele já passou por todo o seu sofrimento para nos dar a vida, a minha e a sua. Se hoje eu estou aqui, você está aí do outro lado, é porque teve alguém que deu sua vida. É por isso que lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, então Deus já tinha um plano de dar seu filho pela humanidade.
Só basta você agora entender que Jesus Cristo é quem liberta. Eu vou pedir aqui para o nosso sonoplasta Ambrósio colocar Sérgio Lopes, né, que tem uma música ali. Não, eu vou pedir para colocar Fernandinho, Nada Além do Sangue. É o sangue de Cristo que liberta de todo pecado. Creia que está consumado. Só basta você crer. Amém? Que Deus abençoe você essa noite. Que Deus te dê um bom final de semana. Que você seja abençoado. E que Deus abençoe a todos que ligaram, a todos que participaram dessa live. E glória a Deus. E que você possa refletir nessa música de Fernandinho, Nada Além do Sangue. Através do sangue de Cristo, nós fomos livres. Amém? Fiquem com Deus e tenham um bom final de semana e um início de semana maravilhoso para todos os irmãos. Amém? Tchau.